Senhor Bastonário, Engenheiro Fernando de Almeida Santos, Senhor Engenheiro Pedro Teixeira Duarte, nosso homenageado, filhos e familiares, Senhores ex-bastonários Carlos Mineiro Aires, Carlos Matias Ramos, Fernando Santo e Francisco Sousa Soares, das suas múltiplas e diferentes atividades e qualidades em que aqui estão, Senhora e Senhor Vice-Presidentes, Engenheira Lídia Santiago e Engenheiro Jorge Lissa, Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Regional, Engenheiro Luís Todebon, Senhor Presidente do Conselho Disciplinar da Região Sul, Engenheiro José Eduardo Marçal, Senhora Representante do Presidente do Conselho Fiscal da Região Sul, Engenheira Magda Cabecinha, membros da Assembleia de Representantes, na pessoa do Engenheiro Pedro Pontes, Senhores Mandatários, Engenheiro João Bartolo e Júlio Appleton, Senhoras e Senhores Presidentes da Região Norte, Centro e Açores, Engenheiro Bento Aires, Engenheira Isabel Lança e Engenheira Teresa Costa, Senhores ex-presidentes da Região Sul, que muito nos honram também a sua presença, Engenheiro António Laranjo, António Coelho dos Santos, Paulo Reis e Adelino São Bento Miguel, Senhoras e Senhores Presidentes dos Colégios Nacionais de Especialidades, Senhoras e Senhores Coordenadores e Vogais dos Colégios Regionais das Especialidades, Senhoras e Senhores Delegados Distritais e Adjuntos da Região Sul, caríssimos membros conselheiros e membros séniores, caros e caros membros que celebram 25 anos, colegas e seus acompanhantes, colaboradores da Região Sul. O Dia Regional Sul do Engenheiro é tradicionalmente, e para cada uma das regiões da Ordem dos Engenheiros, um momento de celebração e de união entre aqueles que escolheram seguir esta bela profissão. De celebração porque juntamos todas as especialidades da engenharia e todas as gerações de engenheiros num conjunto de valor acrescentado em que os mais novos trazem uma sólida preparação académica fundada nas mais recentes tecnologias e métodos de ensino, com ideias criativas e conveniente irreverência. E em que aqueles jovens engenheiros podem ser enriquecidos com a experiência e conhecimento daqueles que a vida profissional permitiu desenvolver, quer diretamente na sua atividade, quer em tantas outras áreas de intervenção complementares que só a ignorância permite desprezar. A relação é bionívoca, pelo que o inverso não é menos verdadeiro, já que são exatamente os mais novos que estimulam os restantes para se manterem no ativo e permanecerem aprendizes, como é obrigatório na vida competitiva de hoje, em simultâneo, desafiante e exigente. Quando, nesta plateia, temos aqueles que recentemente formados, licenciados e mestrados, ingressaram na sua ordem dos engenheiros e estão ao lado dos que ascenderam ao grau de senioridade e de antiguidade de inscrição com 25 anos, juntamos diferentes gerações para o que de mais importante constitui a missão da ordem: servir a sociedade com responsabilidade, saber, colaboração, partilha e disponibilidade da classe dos engenheiros. Aproveito a oportunidade para fazer uma saudação especial àquelas centenas de novos engenheiros que se integraram nos cerca de 60 mil membros que constituem o nosso universo, os quais foram hoje convidados em especial para aqui começarem a entender a importância da associação profissional e do contributo que proporciona ao bem-estar das populações, ao desenvolvimento integrado, às condições de vida melhorada, à satisfação das justas expectativas e ao incremento da economia real. São muito bem-vindos e o conselho que vos damos é de participarem e os desejos que lhes transmitimos é de grandes sucessos pessoais e profissionais. Sucessos que hoje teremos a oportunidade de galardoar com a entrega dos prémios Inovação Jovem Engenheiro, criado em 1990, agora já na 31ª edição, de quem está entre nós o engenheiro João Bartolo, que saudamos, e que teve a visão
e o rasgo de concretizar uma oportunidade para os jovens engenheiros terem um momento especial de protagonismo nesta nossa região sul, ao verem os seus trabalhos premiados publicamente e compensados de forma generosa. Fica o incentivo para todos com menos de 35 anos se habilitem a concorrer numa próxima edição. Para aqueles que por mérito foram reconhecidos inter pares como detendo as competências para receberem o título de sénior, ficam os nossos sinceros agradecimentos e parabéns e a satisfação do Conselho Diretivo ao verificar que a progressão na carreira está conseguida e que temos mais engenheiros a poder assumir atividades de maior responsabilidade nos mais diversos domínios, de ensino, técnicos, de investigação ou outros. Falámos de celebração, mas o dia é também de união, bem patente entre todos os membros que ocupam funções internas nos distintos órgãos da Ordem, na sequência das eleições que ocorreram no início do ano, onde a consciência pessoal e coletiva tem mostrado como é fundamental e efetivo um relacionamento construtivo e a vontade de mobilização convergente de pensamento e de ação. Estarem connosco hoje membros do anterior Conselho Diretivo e das diversas listas que se apresentaram às eleições é a demonstração evidente do espírito de unidade reinante e de que na Ordem dos Engenheiros se sabe bem que os valores e princípios superam questões menores, pessoais ou pontuais. Quer este Conselho Diretivo da Região Sul, mas também toda a Ordem, em especial o Sr. Bastonário, a quem agradecemos a sua presença mais uma vez, ser a dinamizadora de mudança e de inovação, sem descurar nunca os importantíssimos ensinamentos e atuação daqueles que nos antecederam e que tão bem souberam prestigiar esta associação profissional, pelo que só temos de os recordar, enaltecer e agradecer o papel que desempenharam e o contributo que deram. Como a unidade não se faz só entre membros eleitos, um dos objetivos do que foram os nossos propósitos, que são também os da Ordem, é integrar muitos daqueles licenciados e mestres que ainda não são membros ou não interiorizaram que a sua participação não tem apenas a ver com a necessidade de obtenção de documentos para o exercício da profissão, mas alberga aspectos de índole bem superior. Sabemos que é um desafio difícil, mas é imperioso que seja feito para que todas as especialidades, existentes e futuras, tenham uma representação expressiva na Ordem e os 60.000 membros dupliquem, o que vai obrigar a uma reflexão alargada onde todos estamos convocados. Não basta referir a realidade de a engenharia ser uma profissão de confiança pública. É obrigatório que a comunidade se consciencialize do que tal representa para inverter as causas que têm contribuído para a degradação sistemática da imagem percepcionada da engenharia e de que as questões técnicas não são de mera contratualização, mas sim de integração fundamental nos processos decisórios. Não se trata apenas, o que já seria importante, de manifestamente colocar na ordem do dia que, sem a componente técnica, os processos e as grandes linhas orientadoras da política saem enfraquecidas, distorcidas ou com falta de suporte, mas também de criar condições para alterar o que é patente quanto ao êxodo de engenheiros para o estrangeiro por não terem em Portugal condições que os outros reconhecem e recompensam em conformidade. A engenharia não pode ser menorizada. Os seus profissionais colocados na escala das retribuições em lugar secundário e a Ordem dos Engenheiros, consciente do que tal representa, deixar de intervir como lhe compete para servir a sociedade e valorizar aqueles que contribuem para o bem comum. Vemos muitas outras profissões e atividades em profunda desfasagem de reconhecimento e consequentes benefícios, com as mais-valias que geram e com os resultados que proporcionam.
pelo que a Ordem está fortemente empenhada e a trabalhar para não deixar de conseguir que o nivelamento por cima seja garantido e que a engenharia, com os seus profissionais, seja resposta no patamar de parceiro opinativo e interveniente de primeira linha. A reflexão que se está a processar, associada a uma eficaz, persistente e assertiva comunicação, constitui uma etapa para que a sociedade desperte para o real valor da engenharia e os jovens vejam nesta profissão um futuro digno e prestigiado, com os profissionais a voltarem a poder ter no seu país o lugar onde se sintam realizados e tenham os meios para se fixarem e constituírem família sem terem de procurar retribuições mais favoráveis no estrangeiro. Se este aspecto de dimensão global é uma das vertentes em que o Conselho Diretivo Nacional e o bastonário se têm concentrado, a sua análise não se desvia, em paralelo, do futuro próximo e do que representa o desafio de grandes investimentos que os programas, como o PRR e o Portugal 2030, representam para o desenvolvimento económico e social do país. Tratando-se de grandes investimentos públicos para colmatar ou minimizar atrasos patentes nas infraestruturas nacionais, torna-se determinante enfrentar as realidades com que nos confrontamos e contribuir para apoiar a identificação de metodologias e consensos que não restringam a oportunidade de aproveitar os milhares de milhões de euros que nos são disponibilizados pela Europa. Muitas dessas realidades afetam também os investimentos privados, com elevado benefício em termos de geração de emprego e resultados financeiros, os quais lutam para se concretizarem, quantas vezes sem sucesso. O que de facto temos que enfrentar? Uma função pública muito desqualificada, porque não foram criadas condições para a retenção de tantos bons profissionais que nela aprenderam e bem gostariam de permanecer. Uma imagem de técnicos públicos degradada, apesar de muitos lidarem com empreendimentos nacionais relevantes e significativos volumes de investimento e estarem sempre sob suspeita, o que justificadamente limita a sua capacidade de decisão. Uma burocracia de elevada dimensão, onde a simplificação, a sistematização ou a digitalização são áreas que persistem em não serem prioritárias. Uma litigância crescente, porque é o recurso possível para a obtenção do reequilíbrio económico-financeiro que os aspectos anteriores focados não permitem eliminar. Um sistema judicial pouco confiável e com períodos de atuação e decisão incompatíveis com uma gestão operacional inteligente e moderna. O estabelecimento de preços bases em procedimentos concursais fora do mercado, sem um suporte técnico adequado, o que leva cada vez mais a ficarem desertos ou conduzirem a opções de adjudicação que, à partida, indiciam futuros problemas. As empresas com dificuldades imensas de recrutamento de engenheiros em todas as especialidades para criarem equipas coesas, bem estruturadas e de continuidade. Uma falta de cultura da primazia da qualidade, mas sim do facilitismo e da visão de curto prazo. Uma legislação dispersa, não consolidada e de aplicação diversificada em função da entidade que a aplica ou até do técnico que a utiliza. Processos de licenciamento, no caso da fileira da construção, que não têm uma regulamentação unificada, simples, prática, objetiva, antes variando de Câmara para Câmara, sem qualquer justificação. A falta de valorização do trabalho dos engenheiros e um Código de Processos Públicos que foi feito mais para tentar eliminar algumas situações em vez de as atacar eficazmente, o que o tornou bloqueador da operacionalidade, fomentador de litigância e promotor de opções em que a qualidade não tem a devida relevância. Mas o que é que felizmente temos? Programas de investimento com prazos curtos de concretização e de muito alto valor, que têm de ser compatibilizados com as dificuldades que resultam do momento atual da grave crise inflacionista que atravessamos,
e do futuro incerto que se adensa dia a dia. Mas temos excelentes engenheiros. Temos excelentes empresários que enfrentam todas as dificuldades, arranjam soluções para os impossíveis e não estão normalmente do lado do problema. Temos um espírito nacional impressionante, com uma energia concentrada na forma de concretizar e de vencer, mas necessariamente com uma produtividade das empresas menor, que se repercute em organizações menos eficientes e em desperdício de recursos e de estruturas consolidadas. Temos uma associação profissional, a nossa Ordem dos Engenheiros, que pretende juntar esforços e reunir os mais válidos e disponíveis para apoiar o Estado e o Governo, contribuindo com o seu saber, isenção e transparência para as decisões políticas terem o indispensável suporte técnico, os prazos se cumpram e os custos se contenham. Temos capacidades de evoluir e de sermos pioneiros nas novas tecnologias, da transformação digital, de métodos e processos e de iniciativas que nos projetam para o futuro e o mundo. E a certeza de que temas como a sustentabilidade, o ambiente e a economia circular são incontornáveis em qualquer intervenção onde os engenheiros estejam. Tudo o que seja não atender e resolver o que referi é adiar Portugal. Caros colegas, distintos amigos, cá estamos, sempre empenhados, na esperança de que a futura lei das associações profissionais seja construtiva e exigente, mas não limitadora da independência da ordem em relação ao poder político, e que tenha a consagração de que a qualidade e responsabilidade técnicas se sobrepõem definitivamente à simples opção do menor preço, tudo feito no pressuposto inultrapassável do rigor, dos processos auditáveis e de que importa a economia, a beleza, a competência técnica, a modernidade e a visão estratégica sempre presentes. Na região Sul, o Conselho Diretivo aqui presente, os Conselhos Regionais de Colégio e as delegações distritais, que também participam neste Dia Regional e de que muito agradecemos o trabalho e as iniciativas que desenvolvem, estão inteiramente disponíveis, empenhados e colaborantes com o bastonário e com as outras regiões com quem falamos em permanência e em convergência, para a prestação de serviços a todos os nossos colegas, também aqui representados nesta sessão, porque é para eles o dever e a obrigação de cumprir a missão assumida nas eleições. Não podemos deixar de fazer uma referência aos colaboradores da região Sul, aos que nos proporcionaram a materialização deste nosso dia regional, com todo o seu imenso trabalho de idealização e coordenação de múltiplas atividades. E a todos os outros que diariamente dão o seu melhor para que os serviços sejam mais eficientes, as respostas mais rápidas e para que o suporte administrativo e financeiro assegure que os vindouros encontrarão uma região saudável, coesa e bem organizada. Apesar das realidades menos agradáveis que referi, não fique nas vossas mentes que existe qualquer desalento no Conselho Diretivo da região Sul. Muito pelo contrário. Com estes nossos colegas, que representam áreas distintas e complementares da engenharia, em que cada um é reconhecido, conhecedor e altamente prestigiado do seu setor, o limite é o pensamento. E não há obstáculos que não sejam superáveis. Em iniciativas disruptivas, em colaboração mútua na implementação de novas metodologias, na simplificação de processos, na criação de mecanismos de controle de gestão e na consolidação de equipas internas, interativas, profissionais e inovadoras. Finalmente, uma palavra para o nosso homenageado, de que a engenheira Rita Moura, vice-presidente do Conselho Diretivo, fará a necessária apresentação, apenas para recordar que na minha vida profissional de quase 50 anos, sempre foi uma referência para todos os jovens engenheiros que viam na Teixeira Duarte enquanto empresa e no engenheiro Pedro Teixeira Duarte como engenheiro expoentes de organização e competência distintivos.
É, portanto, uma grande honra para a Ordem e para a região Sul ter o engenheiro Pedro Teixeira Duarte entre nós e um prazer imenso homenagear, ainda por cima com a família tão ligada à Ordem dos Engenheiros, quem tanto deu à engenharia um contributo marcante no que esta tem de mais nobre, que é partilhar o saber em benefício dos outros. A todos os presentes, que personalizo na pessoa do nosso bastonário Fernando Almeida Santos, ficam os agradecimentos do Conselho Diretivo da Região Sul. Obrigado.